Acabou o primeiro turno, já começou o segundo, a Série B não para, né? Por isso a gente tá aqui em mais um vídeo no canal Espaço da Bola para falar sobre a Série B do canal, do Campeonato Brasileiro. Eu tô querendo falar canal Espaço da Bola o tempo todo, né? Sejam bem-vindos agora sim ao canal Espaço da Bola e vamos embora debater sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Moura aqui na voz, já convidando vocês a se inscreverem aqui no canal, deixar o joinha aqui nesse vídeo para ele ficar em alta aqui na plataforma do YouTube. E vamos embora conversar, porque hoje já tem mais jogo, né? E a gente vai ter uma rodada aí pra gente falar um pouquinho sobre o futebol aí da Série B do Campeonato Brasileiro, certo? Já trazendo aquilo que a gente sempre preza aqui, né? Esse é um vídeo mais compacto, então eu vou tentar ser mais conciso nas minhas análises aqui, mas você pode acompanhar também nosso conteúdo completo nas nossas lives matinais, segunda, quarta e quinta. Os vídeos sempre ficam disponíveis aqui no YouTube, se você quiser ter uma visão mais ampla, né, da nossa opinião. Então, aqui a gente vai falar primeiro do quê? Dos destaques positivos e negativos dessas duas últimas rodadas, né? Porque são muitos jogos, então não dá para falar individualmente. São 20 jogos aí também, se eu for falar dos 20, fudeu, né? Vamos falar dos destaques, vamos fazer um panorama aí da classificação desde do nosso último programa, né, que foi terça-feira passada, né, quando a gente tinha 18 rodadas, agora temos 20, falta só um joguinho da 20ª rodada, então a gente faz essa comparação da tabela, como é que tá, quem subiu muito, quem caiu muito, e também a gente vai fazer aí os palpites da próxima rodada, porque essa rodada aí daqui até terça-feira que vem, só vai ter mais uma rodada, né, então dá pra gente fazer um palpitaço aqui desses jogos, tá? Então vamos lá primeiramente fazer a nossa avaliação aqui dos destaques positivos da Série B. E aí a gente vai ter vários destaques positivos. Eu quero primeiro destacar a equipe do Coritiba, que apesar de ter perdido do CSA por 3-0, um jogo muito foda do CSA, né, e um jogo muito abaixo da equipe do Coritiba, o Coritiba voltou a vencer, fez duas vitórias consecutivas, né, perdão, e conseguiu aí manter a sua primeira colocação, né, hoje é o líder absoluto da Série B. O CRB, queira ou não, é um destaque também positivo, porque vem aí mantendo a segunda colocação, né? Vem numa sequência invicta. Aqui na classificação do Brasileirão só tem esses últimos 5 jogos, mas deixa eu só abrir aqui, tá? O CRB, ele vem aí de uma sequência de 5, 6, 7, 8, 9 partidas invicto na Série B. Nesse intervalo teve as derrotas para o Fortaleza na Copa do Brasil, mas na Série B são 9 jogos de invencibilidade para a equipe do CRB, então é certamente um dos destaques positivos também nesse momento. A equipe do Goiás vem uma série invicta um pouco menor, 6 jogos de invencibilidade, mas vem mantendo aí uma regularidade e entrando no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe do Operário também vem subindo pelas tabelas, né? Já são 5 jogos aí de invencibilidade. Era um time que figurava, inclusive, na segunda parte da tabela de classificação. Já está em sexto, né? É uma equipe que é para ficar de olho aí também. Um pouco mais abaixo na tabela de classificação, o CSA, com 4 jogos aí de invencibilidade, mas vem nesses 4 jogos, não levou nenhum golzinho e são 3 vitórias consecutivas. O time, ele... Se for olhar 4 rodadas atrás, ele estava com 10 pontos a menos. O CSA estava com 18 pontos, né? Essa pontuação do CSA é a pontuação de time na zona de rebaixamento, mas teve uma bela de uma sequência e ele agora se enfiou aí nessa primeira parte da tabela. Joga hoje contra o Náutico, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, né? E o CSA pode se enfiar de vez nessa briga aí pelo G4, tá? Outro time que a gente precisa destacar positivamente é a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro, quando chegou ao Luxemburgo, teve uma mudança de patamar aí, né? Apesar de não ser um dos melhores aproveitamentos assim, o time tem já 7 jogos de invencibilidade, são 3 vitórias e 4 empates, é verdade, né? Mas mesmo assim o Cruzeiro é um time que parou de perder, começou a ganhar confiança e acaba que consegue escapar aí da zona de rebaixamento, né? Tem 24 pontos agora, já tem 5 pontos aí em relação ao Vitória, que é o Vila Nova, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Vitória também tá com 19, mas o Vila Nova tá à frente aí, né? Então, a gente precisa destacar também a equipe do Cruzeiro, né?
Pulando agora para os destaques negativos, a gente tem a equipe do Náutico. É o primeiro destaque negativo que eu quero fazer e é um destaque negativo da competição há muito tempo. 5 derrotas consecutivas. A primeira derrota do Náutico contra o Coritiba foi um baque muito grande. Um baque maior ainda foi a derrota de 4-0 contra o Confiança dentro de casa. E depois daí, sequer conseguiu marcar gols, né? São 4 jogos seguidos sem fazer gol nenhum, né? Perdendo jogos aí. O jogo de hoje ainda é pela 20ª rodada contra o CSA, que vem bem. Então, preocupante aí a situação da equipe do Náutico, né? De um time que já tinha praticamente o acesso como certo para sua torcida e estava pensando só em manter a primeira posição do título agora. O time já está em 8º colocado, podendo perder mais uma posição hoje, né, para a equipe do CSA. Além disso, ainda tem o primeiro jogo da próxima rodada, né, que é Guarani e Operário. Dependendo desse resultado aí, o Guarani também pode passar a equipe do Náutico, né? Então, olho nessa partida aí, porque o CSA pode tanto estender essa fase positiva e colar nas primeiras posições. O Náutico também se afunda se perder esse jogo, né? O Náutico pode retomar o caminho das vitórias, pode voltar ao G4, inclusive. Deixa eu só conferir aqui. Ficaria com 9 vitórias, empataria com o Avaí. E no saldo de gols, o Avaí tem 7, o Náutico tem 4. Dependendo da vitória, poderia até, né, voltar ao G4, mas é difícil. Ganhar de 3-0 aí, essa partida é complicado. O CSA, como eu falei, não leva nenhum gol a 4 jogos. Então, é difícil, mas é possível, tudo pode acontecer, né? Então, olho também nessa partida. Outros destaques negativos é o Vasco, né? O Vasco, que é um time que eu falei, não, o time tá voltando aos eixos, tá conseguindo colar lá em cima. O Botafogo que voltou, né? O Botafogo já tá em 5º colocado, né? E o Botafogo era o time que eu menos botava fé, né? Nesse campeonato, só que é o time que mais dá indícios aí que vai chegar lá em cima, né? Tá em 5º colocado. O Vasco já tá caindo pelas tabelas. 3 derrotas consecutivas, né, para o Vasco. O Vasco perdeu esse último jogo aí para o Operário, né? E perdeu para o Londrina também, perdeu para o Remo. Para o Londrina e Remo são 2 equipes que estão mais ou menos lá embaixo. O Remo tá em 12º, o Londrina saiu da zona de rebaixamento. Mas o Vasco não poderia ter perdido, não pode estar passando por essa sequência, né? A equipe do Vasco tá na parte de baixo da tabela de classificação, são o 11º colocado, 28 pontos. E realmente complicada a situação aí do Vasco, né? A torcida deve estar abusada já. Com a chegada do Lisca não surtiu muito efeito, né? E o time tá às quedas aí. Outro destaque negativo é o Brusque. O Brusque já vem em 13º, era um time que figurou até em G4, um time que dava indícios que ia brigar lá em cima. Nessa última rodada aí, levou somente 3-0 da equipe da Ponte Preta, né? Da Ponte Preta, time que estava na zona de rebaixamento, né? Conseguiu dar uma escapada, mas mesmo assim ainda é um time lá de baixo. E o Brusque já tem uma quedazinha aí, né? De rendimento. São 6 jogos sem vencer, 2 pontos conquistados apenas, e vem despencando aí também na tabela de classificação a equipe do Brusque. Outros destaques negativos. O Vila Nova, que vem se aproximando muito da zona de rebaixamento, já entrou na zona de rebaixamento, né? Nos últimos 5 jogos, 1 ponto apenas. E, vem dando indícios aí de que vai ser um time que vai ficar beirando aí a zona de rebaixamento, né? Se conseguir escapar. O Vitória venceu esse último jogo do Guarani, né? Que foi até um resultado impressionante. Mas aí pelo menos deu uma reativada, né, na sua pontuação. E Confiança e Brasil de Pelotas, claro, são 2 times aí que a gente destaca negativamente há muito tempo. O Brasil de Pelotas já vem a 8 jogos sem vencer, né? 2 pontos apenas em 8 jogos. Não é o lanterna à toa. Mas pelo menos o Brasil de Pelotas, pelo que eu acompanhei, é um time que oferece um pouco mais de dificuldade a seus adversários do que o Confiança. O Confiança, apesar de ter enfiado 4-0 no Náutico, não é um time que me mostra algo diferente não, né? Fez esses 4-0 no Náutico, mas perdeu os outros 4 jogos. Então, o time do Confiança é uma situação bastante complicada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos, 1 vitória apenas e 3 empates. 10 derrotas nos últimos 14 jogos. Então, destaque negativo aí também para a equipe do Confiança. Eu prometi aqui para vocês fazer uma comparação da semana passada para cá. Então, 2 rodadas. Deixa eu colocar aqui lado a lado as tabelas. A gente manteve aí o G4 parecido. O Coritiba se manteve na primeira posição.
O CRB se manteve na segunda e o Goiás se manteve na terceira. Nessas condições aí, nessas 2 rodadas que se passaram. A gente só teve uma mudança. O Avaí, que era quinto, foi para quarto colocado. Certo? O Sampaio deu uma quedinha. O Sampaio estava na zona de classificação, né? Já deu uma quedinha, foi para sétimo colocado. A rodada ainda não acabou, ainda pode mudar um pouco esse panorama. Mas o Botafogo, que era o oitavo colocado, pulou para quinto, né? O Avaí já deu uma quedinha também, de sexto para oitavo. O CSA era 11º, está em 10º agora, né? Ainda joga também. O Operário era 10º, foi para sexto. Então a gente vê essa alternância na parte de cima da tabela de classificação, certo? A gente vai ver muito essa mudança de posicionamento assim entre algumas equipes, né? Mas a gente vê que já tem um blocozinho montado lá, como o blocozinho que está lá embaixo, né? Olha só, a gente tem, repetindo aí, os 3 últimos colocados: Brasil de Pelotas, Confiança e Vitória, nessa ordem. O Brasil de Pelotas último, Confiança penúltimo, Vitória o antepenúltimo. O Vila Nova já entrou na zona, o Londrina, que estava na zona, saiu, o Cruzeiro deu uma escapada, mas a gente já teve aí, ó, uma certa uma manutenção, né, mais ou menos, das principais posições ali. A gente não teve nenhum salto muito grande da semana passada para essa, né? Agora eu acho que é o seguinte, velho, as brigas elas estão ainda muito emboladas. Eu acho que, por exemplo, agora vamos passar pela classificação para dar uma ideia de como tá. Eu falava em uma época que o primeiro colocado para o 11º eram 6 pontos. Já esticou um pouquinho, né? Só que aí a gente tem algumas outras brigas agora. Por exemplo, o Coritiba com 39, o CRB 36, já deu uma distanciada do primeiro colocado, né? Goiás 35, aí Goiás e CRB eu acho que são as equipes mais regulares dessas que estão brigando pelo G4. Avaí 33, Botafogo 32, Operário 32, Sampaio 31, Náutico 30, Guarani 30, CSA 28, se ganhar hoje vai para 31, né? Se o Náutico ganhar hoje vai para 33, né? Então, muito embolada essa briga aí, olha só, o CSA 28, o Vasco 28 também, muito embolado isso tudo aí. Remo 26, Brusque 25, Cruzeiro 24, aí esses times um pouco mais próximos, né? Afastados do G4 e afastados do Z4, só que dependendo da sequência aí podem mudar um pouco esse patamar, né? Ponte Preta 22, já conseguiu se afastar um pouco do Vila Nova, que tem 19 pontos e está na zona de rebaixamento. Mas aí a gente tem outra briga bem embolada, né? Londrina 20, Vila Nova 19 e Vitória 19. E aí a gente tem Confiança e Brasil de Pelotas já se afastando um pouco com 13 pontos cada. Situação bem complicada dessas duas equipes, né? E a gente tem agora uma rodada que encerra a rodada passada hoje com CSA e Náutico, né? Aliás, a 21ª começa antes de terminar a 20ª, né? Mas a gente tem CSA e Náutico, e meu palpite hoje é que o CSA consegue estender essa fase positiva e o Náutico não consegue não consegue ainda escapar dessa má fase. Mas o jogo hoje vai dar o que falar, é um jogo interessante para se acompanhar. O Náutico não é uma equipe fraca, não é um time bobo, vem numa má fase e isso puxa a atuação da equipe para baixo, né? Reduz topada a confiança do time, né? Mas a qualquer momento essa má fase pode acabar e o Náutico volta aos eixos aí, né? Vocês estão vendo, sou torcedor do CSA, então a minha torcida é para que ainda o Náutico não consiga se recuperar, né? Mas vamos que vamos. Pela próxima rodada a gente tem Guarani e Operário, um jogo bastante interessante aí, né? E eu acho que assim, o Guarani, apesar de ter vacilado aí nessa última rodada, né? Perdeu para a equipe do Vitória. E eu acho que o Guarani tem time aí para bater de frente com o Operário, principalmente jogando em casa. Se for para apostar em alguém, eu aposto no Guarani. Mas vai ser um jogo interessantíssimo também de se acompanhar. Amanhã a gente já tem Vila Nova e Avaí. Pela má fase do Vila Nova, pela boa fase do Avaí, eu creio que o Avaí ganha esse jogo. Confiança e Goiás, eu não confio no Confiança. Goiás deve vencer na quinta-feira. Vocês estão vendo aí que os jogos são bem esforçados, né? A rodada ela vai até domingo. Começa hoje e vai até domingo. Então, é Copa do Brasil, né? Durante essa semana, então tem dá essa esticada aí. Brasil de Pelotas e Remo, sexta-feira. Eu acho que o Brasil de Pelotas é um time que pode até fazer frente ao Remo, mas o Remo vem até numa boa fase.
perdeu do CRB, mas não é uma equipe fraca assim para não conseguir fazer força contra o Brasil. Eu acho que esse jogo aí pode ser até que dê um empate, tá? Porque o Brasil de Pelotas, como eu falei, não é uma equipe morta, né? Mas eu apostaria no empate nesse jogo. Coritiba e Botafogo, é muito difícil não apostar no Coritiba, mas o Botafogo vem numa fase boa. Então, eu acho até que o Botafogo pode ir lá para fazer uma gracinha, né? Um empatezinho aí do Botafogo, mas o Coritiba é o favorito para essa partida. Brusque e Londrina jogam já no sábado. E aí, pela má fase aí do Brusque, né? O Londrina vem conseguindo dar uma escapadazinha aí. Eu acho que o Londrina tem até um leve favoritismo nesse jogo aí, mas eu acho que o jogo tem cara de empate. Sampaio Corrêa e CSA, eu acho que esse jogo aí vai ser muito condicionado pela partida de hoje do CSA, né? Dependendo de como o time sair hoje, vai mais confiante para jogar no Maranhão, mas o Sampaio é uma equipe complicada. For para apostar, empate, mas eu acho que o CSA, se vencer hoje, estender essa boa fase, cresce mais ainda na tabela, né? Na confiança dentro de campo, e eu acho que pode até ir para esse jogo com certo favoritismo, mas eu acho que esse jogo também tem cara de empate. Náutico e Vitória, aí também o jogo de hoje vai ser muito importante para o Náutico, né? Se não conseguir vencer, vai muito pressionado contra o Vitória, né? Tem muito emocional aí na equipe do Náutico, mas eu acho que contra o Vitória o Náutico tem mais possibilidade de conseguir o resultado. Então nesse jogo Náutico e Vitória, que já é domingo, eu botaria Náutico. CRB e Cruzeiro, como o Cruzeiro não pode ver um alagoano pela frente, o Cruzeiro perde esse jogo, né? Rápido e rasteiro aqui, Cruzeiro perde do CRB. Vasco e Ponte Preta, eu acho que o Vasco vem numa má fase, mas a Ponte Preta também não é um time que impõe muito medo aí. Então eu acho que o Vasco pode até dar a volta por cima e vencer esse jogo aí da Ponte Preta. É isso aí, galera. Esse vídeo aqui um pouco maior do que o normal, né? Mas eu falei muita coisa aí, né, velho? Vocês estão vendo, é muita coisa envolvida nessa Série B. A Série B mais equilibrada, mais disputada de todos os tempos aí. É líder apanhando de 3-0, líder apanhando de 4-0. É time da zona de rebaixamento ganhando de time de G4. É um negócio muito louco, né, velho? Então, interessante demais essa Série B aí pra gente acompanhar. E eu agradeço a presença de vocês aqui no canal, viu? Um abraço, galera. Valeu, tamo junto e até a próxima aqui no canal. Valeu, gente.